normalmente são chamados de fonte jornalística, mas mesmo com o termo depreciativo usado pela mídia tradicional, muita coisa transparece nessa história. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Saiu a notícia hoje na Folha de São Paulo que a quebra do sigilo telefônico de Alan dos Santos revelou que ele havia conversado com uma estagiária do ministro Ricardo Lewandowski como informante. Aparentemente, o caso aconteceu entre outubro de 2018 até março de 2020, embora ela trabalhasse no gabinete do ministro apenas até o final de 2019. A reportagem da Folha de São Paulo registra que a estagiária entrou em contato com Alan dos Santos porque queria trabalhar em outro lugar, não gostava de trabalhar no gabinete do Lewandowski, mas que estava lá para aprender. Ela gostaria de trabalhar na equipe da Bia Kicis, que hoje é deputada federal, mas já foi advogada-geral do Distrito Federal. Alan dos Santos pede que ela continue no gabinete do Lewandowski atuando como informante e pergunta o que ela viu ali de mais espantoso. Abre aspas, o que vi de mais espantoso é que realmente eles decidem o que querem e como querem. Algumas decisões são modificadas porque alguém importante ligou para o ministro, fecha aspas. Vamos combinar, não se trata de uma grande novidade assim saber que os ministros do STF já deixaram há muito tempo de atuar como juízes. São políticos não eleitos que fazem o que a agenda política deles demanda. Ela descreve, por exemplo, o caso da entrevista do Lula pouco antes da eleição de 2018, em que Lewandowski havia concedido uma liminar para a Folha entrevistar Lula, que dias depois foi cassada por Luiz Fux. Foi uma correria só, descreveu ela. E esse foi um exemplo, segundo ela, que mostra a importância do general Vilas Boas, que fala com quase todos os ministros. Mais adiante, ela avisou ao Alan dos Santos que eles iriam soltar Lula, que ela achava que seria o Lewandowski. Sabemos hoje que, de fato, Lula foi solto no final de 2019, mas não pelo Lewandowski, e sim por decisão colegiada. Ela ainda registra que uma outra assessora de Lewandowski estaria criando um instituto jurídico que não sabe o propósito, mas que essa assessora teria atuado no impeachment de Dilma, sendo muito próxima a Lewandowski. Adicionalmente, a reportagem da Folha explica que a estagiária era bolsonarista, tinha um perfil alternativo no Twitter, que várias vezes declarou apoio a Bolsonaro e contrária ao STF, inclusive que foi no último evento de 7 de setembro. Enfim, não há tanta informação assim, nenhuma prova cabal, nenhum documento vazado, mas existem 4 pontos importantes que podemos tirar desse episódio. Primeiro, como é curioso a mídia tradicional acusar o jornal Terça Livre de fazer algo que é absolutamente comum na mídia tradicional em si. Todos os grandes repórteres políticos da mídia tradicional são conhecidos justamente por terem uma rede de informantes em vários locais, vários gabinetes e órgãos de Brasília. Lauro Jardim, Cláudio Dantas, todos esses jornalistas que têm um nome no mercado, têm esse nome justamente porque têm boas fontes. E essas fontes atuam exatamente do mesmo modo, entregando informações porque têm afinidade ideológica ou porque recebem alguma recompensa. Por exemplo, a quebra de sigilo telefônico do Alan dos Santos deveria ser apenas no âmbito da CPI da Covid, não deveria ser informação pública. No entanto, a Folha teve acesso a esse material. Como é que será que isso foi parar lá mesmo, né? Será que não teve nenhuma fonte aí no meio do caminho? Normalmente, na mídia tradicional, são chamadas de fontes e tem o sigilo preservado até por força da lei. No caso de jornais de direita, da nova mídia, porém, são apenas informantes, espiãs, e podem ser execradas livremente pela extrema imprensa. Mas esse é só um dos aspectos da coisa. Alguns dos fatos revelados por ela, mesmo sendo coisas que todos nós já sabemos, vêm a confirmar tais opiniões. Não deixa de ser uma visão bastante crua do que é a máquina pública. Os ministros da Corte Constitucional não estão nem aí para a Constituição. Eles tomam a decisão que interessa a eles e depois pedem para os estagiários acharem aí uma justificativa legal bonitinha na Constituição. Se não tiver, inventa um princípio qualquer aí, e é daí que surgem essas coisas como primazia do bem comum, princípio do interesse social. É só o trabalho dos estagiários, coitados, tentando criar um Frankenstein jurídico para justificar a decisão aleatória do ministro. Como eu sempre digo aqui, não é à toa que existem tantos ANCAPs entre funcionários públicos.
Para quem está de fora, pode ver esses tribunais e outros órgãos do governo como algo respeitável e ético, seres evoluídos que visam o bem comum e blá blá blá. Mas quem está lá dentro, quem vê a coisa acontecer diante dos seus olhos, percebe que é tudo política, principalmente nos altos círculos. Ninguém nas altas esferas governamentais gasta 2 peidos de preocupação pensando em bem comum, vidas, desigualdade, etc. Quando usam esses termos, é apenas porque isso adianta o objetivo político deles. No final, a máquina é apenas isso. Uma máquina, cujo objetivo é roubar a sociedade e distribuir dinheiro entre políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos de políticos. Eu falei em vários vídeos que é minha opinião que houve uma grande briga entre as Forças Armadas, particularmente o grupo do general Vilas Boas e alguns ministros do STF que estavam por trás dessa questão de tornar o Lula inelegível e tudo mais. A prisão do Daniel Silveira, vocês lembram, eu ressaltei exatamente esse contexto. Essa briga ainda não terminou e eu tô ansioso para ver quais serão os próximos rounds dela. Um terceiro ponto curioso é como a direita está efetivamente mudando as coisas no Brasil. Eu sempre deixei claro que não acredito que se possa, de fato, ter um governo de direita. O governo, a ideia do Estado em si é, por definição, socialista. Cada chefe intermediário, cada pessoa em qualquer lugar com poder na administração pública tem incentivos para aumentar o Estado, porque isso aumenta o poder pessoal dele. Lógico, tem muitas pessoas, principalmente nos níveis mais baixos, que são éticas e tomam boas decisões. Mas nesse jogo político, quem joga eticamente nunca vai muito longe na carreira. Nas posições mais altas, no topo, todo mundo joga e o jogo é sempre aumentar o tamanho do Estado para aumentar o poder de todo mundo. Então, mesmo tendo um presidente de direita, ou por hipótese um presidente libertário, mesmo elegendo um congresso inteiro de direita, ainda assim o Estado vai tender para a esquerda. Mas é inegável que houve alguma mudança. Como tem essa estagiária que o pessoal ficou sabendo, devem ter dezenas de outros. E os esquerdistas que antes não precisavam sequer se preocupar com isso, agora tem que tomar cuidado. Qualquer auxiliar deles pode ser, secretamente, um bolsonarista ou alguém da direita. Se cuida aí, pessoal da esquerda. Isso não vai impedir que o Estado continue crescendo e tendendo à esquerda, mas mostra como a visão ideológica tem sim uma importância no jogo de poder. No mínimo, isso está atrapalhando bastante os socialistas. E isso é bom para a direita e é bom para nós libertários também. Mas o ponto mais importante nisso tudo é mostrar como a informação descentralizada e distribuída atrapalha organizações hierárquicas. Veja, o motivo pelo qual a Folha trata os seus informantes como fontes jornalísticas, mas quer criticar a fonte dos outros como informantes, espiões, é muito simples. A Folha sempre foi complacente com o governo socialista. Toda matéria bombástica da mídia tradicional que você viu na vida sempre foi uma explosão controlada. Dá uma aparência de que há alguém atacando o governo, mas na verdade não há. O governo consegue manter o controle sobre a mídia porque a mídia depende muito do governo. E são poucas mídias tradicionais. As mídias alternativas, por outro lado, não têm ligação nenhuma com o governo, pelo menos na maior parte das vezes, e o governo não consegue controlar de forma alguma. Não é à toa que tentam a todo custo criar mecanismos de combate a fake news, que nada mais é que uma tentativa de censura com outro nome. É justamente porque eles não conseguem esse controle. E isso é esperado. Num ambiente de informação ampla, em que todo mundo pode falar e todo mundo pode escutar outras pessoas, passa a haver um incentivo enorme para quem, dentro de uma estrutura hierárquica, decide delatar seus superiores. Temos visto isso acontecer o tempo todo. Há um tempo atrás, uma pessoa de direita no governo não teria interesse em fazer algo do gênero porque, mesmo que contasse tais segredos para jornais e revistas de direita, isso seria controlado pelo governo, em última análise. Agora, com cada vez mais canais de divulgação que estão fora do controle do governo, mais crescem as oportunidades para quem está dentro do governo fazer isso e lucrar no processo. Existem, nos Estados Unidos, organizações até especializadas em fazer isso, como o Project Veritas. Mas esse tipo de atuação acontece em todas as grandes estruturas hierárquicas, e pode acontecer para os dois lados. A esquerda também usa muito isso. A grande questão é que isso passa a favorecer muito mais estruturas descentralizadas e distribuídas, muito mais aptas a lidar com isso, justamente porque não existe uma hierarquia de poder. Vai ser interessante ver como isso vai evoluir nos próximos anos. Obrigado pela audiência.
Essa notícia foi sugerida por Joseph Smith, profeta do Ancapistão, escrita e narrada por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!